Você teria coragem de trabalhar sozinho, durante a madrugada, em um lugar completamente vazio, onde qualquer ruído, qualquer sombra, pode não ser apenas fruto da sua imaginação? Esses são relatos reais, vividos por vigias noturnos, que presenciaram o inexplicável, o sobrenatural, e coisas que nenhum deles conseguiu esquecer até hoje. Em todo canto do mundo, sempre existe um personagem invisível aos olhos da sociedade, o vigia noturno. Homens que enfrentam a solidão e o silêncio absoluto de prédios comerciais, fábricas, hospitais e cemitérios durante a madrugada. O que poucos sabem é que esses profissionais são também testemunhas silenciosas de histórias sombrias, acontecimentos macabros e aparições que desafiam qualquer lógica. São homens comuns, mas que carregam cicatrizes invisíveis de experiências que jamais conseguirão explicar. E nesta noite, você vai conhecer alguns dos relatos mais perturbadores que já aconteceram com esses vigias. Prepare-se, porque depois de ouvir essas histórias, você nunca mais vai olhar para um prédio vazio da mesma forma. Seu José trabalhou por 18 anos como vigia noturno em um hospital desativado no interior de Minas Gerais. O prédio era gigantesco e o silêncio da madrugada era absoluto. Mas havia uma ala do hospital que ele evitava a todo custo, o antigo setor de isolamento. Ele jurava que, em algumas noites, ouvia o som das maçãs se arrastando, portas batendo sozinhas e até mesmo um choro baixo vindo dos corredores vazios. Em uma noite específica, ao fazer sua ronda, ele viu luzes acesas em uma das salas que deveria estar completamente desativada. Quando se aproximou, encontrou na porta escrito com algo que parecia sangue: "Não entre". Mesmo assim, ele entrou. Não encontrou ninguém, mas as luzes se apagaram sozinhas e ele ouviu, bem atrás de si, uma voz rouca sussurrando: "Você não deveria estar aqui". Desde esse dia, ele nunca mais voltou a passar por aquela ala. Carlos era vigia de um prédio comercial em São Paulo. Tudo estava tranquilo até que, por volta das 3 da manhã, ele começou a ouvir o som de passos vindos do último andar. Subiu devagar, comunicador em mãos, e encontrou uma porta aberta que ele jurava ter trancado minutos antes. Quando entrou, viu um homem parado de costas, com roupas antigas, completamente imóvel. Ao tentar falar com ele, o homem simplesmente desapareceu diante de seus olhos, como se fosse fumaça. Nos dias seguintes, câmeras de segurança registraram vultos passando pelos corredores e objetos mudando de lugar sozinhos. Antônio sempre dizia que o cemitério era o local mais tranquilo do mundo, até que deixou de ser. Em certa madrugada, ele começou a ouvir vozes saindo de dentro de alguns túmulos. Eram vozes chorando, rezando e pedindo socorro. Ao se aproximar, viu que um dos túmulos estava levemente aberto, como se alguém tivesse saído de lá. A partir dessa noite, ele começou a ver uma mulher vestida de noiva andando entre os túmulos. Ela nunca olhava diretamente para ele, mas deixava pegadas de lama por onde passava, mesmo em noites de chão seco. Antônio abandonou o trabalho poucos dias depois. Mas o relato mais perturbador de todos veio de um vigia que trabalhou em um antigo hospício desativado no sul do Brasil. Renato sempre ouvia risadas, gritos e sons de corrente se arrastando pelos corredores escuros. Ele afirmava que via sombras de pessoas andando de um lado para o outro, mas nunca conseguia se aproximar. Até que uma noite, ao entrar em uma das celas antigas, viu escrito na parede: "Você também ficará preso aqui". Quando tentou sair, a porta de ferro se trancou sozinha atrás dele. Ficou preso por horas, até que ao amanhecer a porta se abriu sozinha, e ele conseguiu escapar. Mas o mais estranho é que ao sair do hospício, viu marcas de mãos ensanguentadas nas suas costas, como se alguém tivesse tentado segurá-lo à força. Esses são apenas alguns dos relatos aterrorizantes vividos por vigias noturnos em diferentes partes do Brasil. Homens comuns, que enfrentaram o medo de frente, e testemunharam o lado mais obscuro da noite. Até hoje, muitos deles se recusam a contar detalhes, ou sequer voltar aos lugares onde tudo aconteceu. São histórias que desafiam a lógica, e que continuam ecoando nas madrugadas solitárias desses locais abandonados. E você, teria coragem de trabalhar sozinho em um desses lugares? Ou acredita que tudo isso não passa de imaginação?
Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que já viveu algo assim, ou se você mesmo já passou por uma experiência sobrenatural durante a madrugada. E se você gosta de histórias macabras como essas, já se inscreve no canal, porque nas próximas noites eu vou trazer ainda mais relatos assustadores, que vão te fazer pensar 2 vezes antes de andar sozinho no escuro. Existem lugares em que o silêncio da madrugada não é apenas assustador, é ameaçador. E quando seu trabalho te obriga a caminhar entre os mortos, você precisa estar preparado para ver o que ninguém deveria ver. O relato a seguir foi enviado por um vigia que trabalhou por 5 anos em um cemitério antigo do interior de Minas Gerais. Um local esquecido pelo tempo, cercado por árvores retorcidas e túmulos cobertos de musgo. O homem, que pediu anonimato, relatou que sempre acreditou ser cético. Até aquela noite. Ele fazia sua ronda normalmente, passando pelas alamedas de terra batida, quando ouviu um som seco, como se alguém estivesse arrastando uma corrente sobre as pedras. Inicialmente pensou que fosse algum animal, mas ao se aproximar, viu pegadas frescas sobre o barro úmido, e o detalhe que gelou seu sangue: as pegadas iam, mas não voltavam. Como se o que quer que fosse, ainda estivesse lá. A tensão aumentou quando ele chegou próximo ao mausoléu mais antigo do cemitério. A porta de ferro que ele jurava ter trancado estava entreaberta. Ele apontou sua lanterna para dentro. Nada. Mas ao se virar para sair, ouviu atrás de si 3 batidas secas, como se alguém do lado de dentro pedisse para sair. O vigia recuou, sentindo o coração bater descontrolado. Mas o pior ainda estava por vir. No caminho de volta para a guarita, ele viu uma figura parada entre os túmulos. Estava imóvel, como se o observasse. A figura era alta, magra, com o rosto que ele descreveu como vazio. Sem traços. Apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos. Ele correu, trancou-se na guarita, e ficou ali até o nascer do sol. Quando voltou, com outros funcionários, não havia vestígios de pegadas. A porta do mausoléu estava trancada, e a figura nunca mais foi vista. Mas ele garante, naquela noite, algo saiu de dentro daquele cemitério. Algo que nunca deveria ter sido libertado. Esses são os relatos que os vigias noturnos carregam em silêncio. Memórias que jamais conseguirão apagar. E você, teria coragem de trabalhar em um lugar assim? Deixe nos comentários o que você faria no lugar dele. Prédios abandonados guardam muito mais que escombros e paredes vazias. Eles guardam ecos do passado e, às vezes, presenças que se recusam a ir embora. Este relato veio de um homem simples, chamado Seu Raimundo. Por muitos anos, ele trabalhou como vigia noturno em obras e prédios abandonados. Mas foi em um prédio antigo, desativado há décadas, que ele viveu a noite mais aterrorizante de sua vida. O prédio ficava em uma região central da cidade. Antigo, com mais de 10 andares, desabitado desde um incêndio misterioso nos anos 80. Diziam que, na época, pessoas morreram presas dentro do prédio. Na primeira noite de ronda, Seu Raimundo já sentiu o clima estranho. O ar era pesado. Passos ecoavam nas escadas, mesmo que ele estivesse sozinho. Ele jurava que, ao olhar de relance, via silhuetas paradas nos corredores. Mas, ao apontar a lanterna, nada. Por volta das 3 horas da manhã, ele ouviu um choro vindo do andar superior. Parecia o choro de uma mulher. Ele subiu com cautela, o coração acelerado. Quando chegou ao 7º andar, encontrou marcas de mãos queimadas nas paredes. O choro cessou. E então, um sussurro frio soou atrás dele. Ainda está aqui. Quando virou, não viu ninguém, mas sentiu um calor anormal, como se o incêndio estivesse acontecendo de novo. As luzes da lanterna piscaram, e por um segundo, ele viu uma mulher de vestido antigo, com o corpo queimado, olhando para ele com os olhos vazios. Seu Raimundo correu pelas escadas sem olhar para trás. No dia seguinte, pediu demissão. Depois daquele dia,
ele nunca mais aceitou vigiar prédios abandonados. O prédio permanece lá até hoje, vazio, mas com a fama de que ninguém consegue ficar uma noite inteira lá dentro. Quantos segredos não estão escondidos nesses lugares esquecidos pelo tempo? Relatos como o de seu Raimundo mostram que, quando a noite cai, o passado pode voltar à vida. E você, teria coragem de passar uma noite em um prédio assim? Comente aqui embaixo e me diga, você acredita em histórias assim? Ou acha que tudo isso é apenas imaginação de quem vive sozinho na madrugada? Escolas vazias durante a noite se transformam. O que de dia é cheio de vida, à noite se torna um palco de sussurros, passos invisíveis e portas que se fecham sozinhas. O próximo relato foi enviado por um homem chamado Cláudio, vigia noturno de uma escola municipal construída nos anos 50, em uma cidade do interior. Ele nunca acreditou em histórias de fantasmas, até viver a sua. Cláudio sempre começava seu turno às 22 horas. O prédio antigo tinha corredores longos e silenciosos. Mas em uma certa madrugada de inverno, ele começou a ouvir o som inconfundível de carteiras arrastando no segundo andar exatamente onde ficavam as salas de aula antigas, desativadas há anos. Subindo devagar com a lanterna em mãos, ele percebeu pegadas pequenas no chão empoeirado. Pegadas de criança. Ele seguiu as marcas até uma sala com a porta entreaberta. Quando empurrou a porta, silêncio total. Mas ao virar as costas para sair, ouviu uma risada infantil, vindo de dentro da sala. Cláudio correu para a saída do andar, mas as luzes começaram a piscar e o som de passos apressados ecoava atrás dele. Ao olhar para trás, viu por um segundo a silhueta de uma menina parada no corredor. Ela usava um vestido antigo, e seus olhos pareciam totalmente negros. Desesperado, ele correu escada abaixo, mas antes de sair pela porta dos fundos, ouviu a voz da menina sussurrar: "Não vá embora. Fica para sempre." Cláudio pediu demissão no dia seguinte. A direção da escola não se surpreendeu. Era o terceiro vigia a relatar a presença da menina do segundo andar. Uma história antiga, que ninguém conseguia explicar. Esses relatos mostram que, para quem trabalha nas sombras da noite, o terror pode estar à espreita em qualquer esquina, em qualquer sala vazia, em qualquer prédio antigo. Você teria coragem de ser vigia noturno em um lugar assim? Se já viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. Quem sabe sua história aparece no próximo vídeo. Hospitais carregam dores, despedidas e histórias que o tempo não apaga. Mas quando esses lugares ficam vazios e esquecidos, o que permanece lá dentro pode ser muito mais do que paredes e corredores escuros. Este relato foi enviado por um ex-vigia chamado Adalberto. Durante um período difícil da vida, ele aceitou trabalhar como segurança noturno em um antigo hospital desativado, localizado no interior de Minas Gerais. O hospital estava desativado há anos, mas era imenso. Corredores intermináveis, salas de cirurgia abandonadas, marcas de sangue seco nas paredes e um silêncio quase sufocante. Na primeira semana tudo parecia normal. Mas, certa madrugada, Adalberto ouviu passos, lentos, pesados, vindos do último andar, onde funcionava o antigo setor de emergência. Ele subiu com a lanterna tremendo nas mãos. Ao virar um dos corredores, viu uma maca se movendo sozinha, deslizando pelo chão, com as rodas enferrujadas fazendo um som agudo e terrível. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Vozes sussurravam o nome dele dentro das salas. Objetos caíam sojinhos. Portas batiam com violência. Mas o pior aconteceu em uma madrugada chuvosa. Adalberto ouviu choros, vindos da sala de parto desativada. Contra o instinto de fugir, ele entrou. No meio da sala, viu uma mulher de vestido branco, com o rosto coberto por cabelos encharcados, balançando algo nos braços como se embalasse um bebê invisível. Quando ele apontou a lanterna, a mulher parou, levantou lentamente o rosto e revelou um semblante apodrecido, com olhos negros vazios. Ela começou a gritar de um jeito desumano, e tudo ao redor dele ficou gelado. Adalberto correu como nunca em sua vida. Pediu demissão na manhã seguinte e jurou nunca mais se aproximar daquele hospital.
Anos depois, ele descobriu que ali aconteceram vários casos de mortes inexplicáveis, inclusive de mães e bebês que nunca chegaram a sair vivos da maternidade daquele hospital. Esses são os relatos de vigias noturnos. Homens que enfrentaram a solidão e o terror cara a cara. Você teria coragem de passar uma noite em um lugar assim? Deixe nos comentários qual desses relatos mais te arrepiou. E se você conhece alguma história parecida, inscreva-se no canal, porque aqui, a próxima história pode ser a sua. Existem lugares onde o isolamento não é apenas geográfico, é espiritual. Lugares onde o tempo parece parar, e o medo se torna seu único companheiro. O último relato desta noite vem de um vigia chamado Nelson. Ele trabalhava em uma antiga fábrica de tecidos desativada, localizada longe da cidade, cercada por mato alto e silêncio absoluto. Nelson conta que, logo na primeira semana de trabalho, sentiu que havia algo errado com o lugar. Durante suas rondas noturnas, ouvia sons metálicos, como se as antigas máquinas fossem acionadas sozinhas, apesar de estarem quebradas há anos. Certa noite, ao passar por um dos galpões, viu uma figura alta, feita de sombras, parada ao lado de uma das máquinas. Ela não tinha rosto, apenas o formato humanoide. A figura começou a se mover lentamente em sua direção. Nelson tentou recuar, mas sentiu o corpo travar, como se o ar ao redor estivesse pesado. Vozes sussurravam palavras incompreensíveis ao seu ouvido. Quando finalmente conseguiu se mover, correu para a guarita e trancou a porta. Mas do lado de fora, passos arrastados rodeavam a pequena sala, como se a entidade o observasse, esperando. Nelson pediu demissão no dia seguinte. Ele afirma que, até hoje, quando passa perto da antiga fábrica, sente um frio intenso percorrer sua espinha, como se fosse observado de longe. Esses foram apenas alguns dos relatos enviados por vigias noturnos. Homens comuns, que presenciaram o incomum. E você? Teria coragem de trabalhar sozinho, sabendo que talvez você não esteja realmente sozinho? Se gostou dessas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário contando qual delas mais te assustou. Até o próximo relato sombrio, se tiver coragem de voltar. Alguns lugares não querem mais ser habitados, e fazem de tudo para afastar qualquer pessoa que ouse permanecer em seus corredores silenciosos. Este relato foi enviado por um vigia chamado Sérgio. Ele trabalhou durante 3 meses em um hotel antigo e decadente, no interior de Minas Gerais. Um prédio cheio de histórias, tragédias, e um passado que ninguém gostava de comentar. Logo em sua primeira noite, Sérgio notou que o local tinha uma atmosfera pesada. Os corredores eram longos demais e frios demais, mesmo sem ar-condicionado. Mas foi na terceira madrugada que tudo começou. Ele fazia sua ronda normalmente quando ouviu o som de uma porta bater no último andar. O detalhe: todo aquele andar estava desativado. Ao subir, percebeu pegadas úmidas no chão, como se alguém tivesse saído do chuveiro, mas não havia hóspedes. Na noite seguinte, enquanto observava as câmeras, viu claramente uma figura passar de um corredor para o outro, mas quando foi verificar, não encontrou nada. Os dias foram ficando mais pesados. Ele começou a ouvir choros vindos dos antigos quartos, risadas abafadas e até sussurros em seu ouvido quando estava distraído. Em uma das últimas noites antes de pedir demissão, Sérgio relatou ter visto uma mulher de branco parada em frente ao elevador. Ela estava imóvel, com os cabelos cobrindo o rosto. Ele a chamou, mas ela não respondeu. Quando se aproximou, a mulher simplesmente desapareceu diante dos seus olhos, deixando o ambiente gélido e um forte cheiro de mofo e flores velhas. Sérgio pediu demissão na manhã seguinte. Dias depois, conversando com moradores da cidade, descobriu que naquela mesma suíte onde ouviu choros constantes, uma mulher havia tirado a própria vida há mais de 20 anos. Desde então, vários funcionários relataram aparições semelhantes, sempre com a mesma mulher de branco vagando pelos corredores. Esses são apenas alguns dos relatos mais assustadores vividos por vigias noturnos. Você teria coragem de passar uma madrugada inteira em um desses lugares? Comenta aqui qual história mais te arrepiou. E se você conhece alguém que já viveu algo parecido durante a madrugada.
Se quiser mais relatos como esse, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sino e até o próximo vídeo obscuro. Existem construções que parecem guardar algo invisível, algo que observa, que se move nas sombras e que jamais deveria ser perturbado. Este relato veio de um vigia chamado Elias. Durante um tempo, ele trabalhou em um galpão industrial, afastado da cidade, usado para armazenar peças de metal, máquinas velhas e sucata. O lugar tinha fama de ser estranho. Funcionários evitavam entrar lá à noite. Elias sempre foi um homem cético. Não acreditava em histórias de fantasmas ou assombrações. Mas tudo mudou na sua segunda semana de trabalho naquele galpão. As madrugadas eram silenciosas, e o único som que se ouvia era o eco dos próprios passos sobre o piso de concreto. No entanto, em certa noite, por volta das 2 horas da manhã, ele começou a ouvir sons metálicos, como se correntes estivessem sendo arrastadas no fundo do galpão. Ele foi até lá verificar luz da lanterna tremendo em sua mão, mas não encontrou nada além do vazio absoluto. Na noite seguinte, ouviu o som de passos apressados, mas ninguém aparecia. Dias depois, objetos começaram a mudar de lugar sozinhos. Um velho carrinho de ferramentas foi encontrado do outro lado do galpão, mesmo depois dele ter certeza de que o havia deixado trancado em uma sala. As câmeras de segurança captavam interferências estranhas. Vultos brancos passavam rapidamente, e em uma madrugada específica, ele ouviu claramente alguém sussurrar seu nome. Elias. Mas ele estava sozinho. O pior momento aconteceu quando ele precisou fazer uma ronda mais longa, após um alarme tocar sem motivo. No meio do galpão, as luzes começaram a piscar. Um frio cortante tomou o ambiente. E, ao olhar para uma das prateleiras de ferro, ele viu, parado, imóvel, o que parecia ser uma figura humana, totalmente escura, como uma sombra sólida. Ela o observava. Elias congelou. Não conseguia se mover. Seu corpo inteiro tremia. Então, a figura começou a andar lentamente em sua direção, sem emitir som, apenas se aproximando, passo a passo. Ele virou as costas e correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Elias pediu demissão. O gerente do local, ao ouvir seu relato, apenas suspirou e disse: "Você não foi o primeiro a ver, e não vai ser o último." Desde então, o galpão ficou conhecido entre os vigilantes da cidade como um lugar amaldiçoado, onde ninguém permanece por muito tempo. Relatos como o de Elias mostram que os vigias noturnos enfrentam muito mais do que o silêncio e a solidão. Eles enfrentam o desconhecido. E você? Teria coragem de trabalhar sozinho em um lugar assim? Se quiser ouvir mais relatos sobrenaturais como esse, já se inscreve no canal, ativa o sininho e prepara-se, porque o terror aqui nunca dorme. Nem sempre o perigo está dentro de um prédio antigo ou em um cemitério abandonado. Às vezes, ele se esconde na estrada, esperando alguém passar sozinho na calada da noite. Este relato foi enviado por um vigia chamado Mauro. Ele trabalhava em uma empresa de pavimentação, responsável por cuidar de máquinas e equipamentos deixados em trechos de estrada ainda em construção, longe de tudo. Numa madrugada fria, ele fazia sua ronda habitual ao lado do mato fechado. Tudo parecia calmo até que, ao longe, viu uma figura parada no meio da estrada de terra batida. Era uma mulher, de vestido branco, parada, imóvel, encarando nada. Ele pensou ser alguém perdido e foi se aproximando com a lanterna apontada. Mas ao piscar os olhos, ela desapareceu. Ele procurou ao redor nada. Só o som do vento e o farfalhar das árvores. Na noite seguinte, ao retornar ao mesmo ponto, havia marcas de pés descalços na terra, indo e vindo de lugar nenhum. Mauro começou a se sentir observado em todas as madrugadas. Sussurros surgiam no vento. Objetos mudavam de lugar sozinhos. Até que, em uma madrugada chuvosa, ele ouviu uma voz atrás dele sussurrar seu nome. Virou-se rapidamente, mas só encontrou pegadas frescas na lama, levando até a estrada. Ele já não sabia se estava enlouquecendo ou se algo realmente o seguia por aquelas estradas vazias. Pouco tempo depois,
Mauro pediu demissão. Disse que jamais conseguiria trabalhar em lugares tão isolados novamente. Ele nunca mais esqueceu aquele rosto pálido parado no meio da estrada. Ele afirma até hoje: a estrada guarda o que a cidade rejeita. E você? Teria coragem de trabalhar sozinho em estradas desertas durante a madrugada? Quantas histórias como essa estão escondidas por aí, esperando alguém vivê-las ou contá-las? Se você conhece algum outro relato sobrenatural de vigias noturnos, comente aqui embaixo. Quem sabe ele não aparece no próximo vídeo. Existem casas que guardam segredos tão obscuros, que o simples fato de entrar nelas já é um convite para o desespero. Este último relato veio de um vigia chamado Jonas. Ele havia sido contratado para cuidar de uma antiga casa de fazenda, localizada em uma zona rural afastada. O imóvel estava à venda há anos, mas ninguém se interessava. Diziam que quem passava por lá à noite ouvia gritos. Jonas não acreditava nisso. Achava que era só lenda. Ele precisava do dinheiro e aceitou o trabalho. Na primeira noite, tudo estava em silêncio absoluto. Mas às 3 da manhã, ele acordou assustado com o som de passos pesados no andar de cima. Pegou a lanterna, subiu devagar e não encontrou nada. Na noite seguinte, os barulhos voltaram. Dessa vez, eram arranhões nas paredes, vindo de dentro dos cômodos trancados. Até que, na terceira noite, ele ouviu claramente um grito de mulher, prolongado, desesperado, como se pedisse socorro. O som ecoava pelas paredes e parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Jonas tentou sair correndo da casa, mas a porta da frente estava trancada, por dentro. Ele suava frio. O grito se repetiu, agora mais perto. Luzes começaram a piscar sozinhas. Quadros caíram das paredes. Objetos foram arremessados do nada. Ele sentiu um vento gelado passar por seu corpo, como se algo invisível o atravessasse. Foi então que viu, no topo da escada, a silhueta de uma mulher, com o rosto desfigurado, encarando em silêncio absoluto. Quando conseguiu fugir, Jonas jurou nunca mais voltar. Tempos depois, descobriu com um morador local que aquela casa tinha sido palco de um crime brutal. Uma mulher havia sido mantida em cativeiro ali, e morreu sem que ninguém a socorresse. Dizem que o espírito dela continua lá, gritando, esperando por ajuda que nunca veio. Esses foram apenas alguns dos muitos relatos assustadores de vigias noturnos. Homens simples, trabalhadores, que em meio ao silêncio da madrugada se depararam com o sobrenatural. E você? Teria coragem de passar uma noite em um lugar assim? Deixe nos comentários qual desses relatos mais te assustou. E prepare-se, porque ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas. Em meio ao silêncio da noite, há lugares onde o passado insiste em sussurrar seus segredos mais sombrios. Estações ferroviárias abandonadas são testemunhas de histórias que o tempo não conseguiu enterrar. E quando a escuridão se instala, esses relatos emergem das sombras. Este relato foi compartilhado por Carlos, um vigia noturno que, durante 6 meses, trabalhou na segurança de uma estação ferroviária desativada no interior de São Paulo. A estação, construída no início do século XX, foi palco de inúmeros embarques e despedidas, mas também de tragédias que marcaram sua história. Com o passar dos anos, o local foi abandonado, restando apenas estruturas corroídas pelo tempo e memórias esquecidas. Carlos, cético por natureza, não dava ouvidos aos rumores de que a estação era assombrada. Para ele, eram apenas histórias para assustar curiosos. Mas sua opinião mudaria drasticamente após algumas noites de trabalho. Nas primeiras noites, Carlos patrulhava os trilhos enferrujados e as plataformas desertas sem incidentes. O som de seus próprios passos ecoava nos corredores vazios, e o vento noturno sussurrava entre as frestas das janelas quebradas. No entanto, certa madrugada, por volta das 3 horas, enquanto fazia sua ronda habitual, ele ouviu o que parecia ser o apito distante de um trem. Intrigado, verificou seu relógio e confirmou que nenhum trem deveria passar por ali, especialmente considerando que a estação estava desativada há anos. Decidiu ignorar, atribuindo o som ao vento ou à sua imaginação. Contudo,
As noites seguintes trouxeram eventos mais perturbadores. Carlos começou a ouvir murmúrios indistintos vindos das antigas salas de espera. Ao investigar, encontrava apenas cadeiras empoeiradas e paredes descascadas. Em uma ocasião, ao passar pelo antigo guichê de bilhetes, ouviu claramente o som de moedas caindo no chão. Ao iluminar o local com sua lanterna, viu uma moeda antiga girando no chão até parar, sem sinal de quem a tivesse deixado ali. O ambiente tornava-se cada vez mais opressor. Carlos sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observado. Sombras pareciam se mover em sua visão periférica, e o ar estava sempre gelado, mesmo em noites quentes. Ele começou a duvidar de sua sanidade, questionando se o isolamento e as histórias locais estavam afetando sua mente. A experiência mais aterrorizante ocorreu em uma noite chuvosa. Carlos buscava abrigo na antiga sala de controle quando ouviu o som distinto de passos pesados nos trilhos. Ao olhar pela janela, viu, para seu espanto, um trem fantasmagórico se aproximando lentamente da estação. As luzes estavam fracas, piscando intermitentemente, e figuras pálidas podiam ser vistas através das janelas embaçadas. O trem parou silenciosamente na plataforma, e as portas se abriram com um rangido agonizante. Paralisado pelo medo, Carlos observou enquanto uma figura alta e encapuzada descia do trem e se dirigia lentamente em sua direção. Os olhos da figura brilhavam com uma luz opaca, e uma sensação de frio intenso preencheu a sala. Carlos tentou se mover, mas seu corpo não respondia. A figura parou diante da janela, levantou uma mão esquelética e apontou diretamente para ele. Nesse momento, todas as luzes da estação piscaram violentamente, e um grito agudo ecoou pelo ambiente. Quando as luzes se estabilizaram, o trem, a figura e qualquer sinal de atividade desapareceram. Carlos, tremendo e suando frio, decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. Na manhã seguinte, entregou sua demissão e nunca mais retornou àquela estação. Anos depois, ao compartilhar sua experiência com antigos moradores da região, soube que, décadas atrás, um acidente terrível ocorrerá ali. Um trem descarrilara, resultando na morte de dezenas de passageiros. Desde então, há relatos de aparições e sons inexplicáveis na estação desativada. Carlos, antes cético, agora acredita que algumas almas permanecem presas entre este mundo e o próximo, revivendo eternamente seus últimos momentos. Histórias como a de Carlos nos fazem questionar o que realmente acontece nos lugares abandonados que nos cercam. Quantos segredos sombrios estão escondidos, esperando para serem descobertos? Se você já teve uma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos assustadores. Até a próxima! E cuidado ao caminhar sozinho à noite. Hospitais são lugares onde vidas começam e terminam, carregando consigo uma carga intensa de emoções e, por vezes, segredos sombrios. Mas o que acontece quando um hospital é abandonado, deixando para trás ecos de seu passado? Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo na ausência de pacientes, o hospital ainda pulsava com uma vida inquietante. Marcos sempre foi cético em relação ao sobrenatural. Após anos trabalhando como vigia em diversos locais, acreditava que já havia visto de tudo. Quando recebeu a proposta para vigiar um hospital desativado nos arredores da cidade, viu ali apenas mais um trabalho. O hospital, outrora renomado, fechará suas portas há uma década devido a problemas financeiros e estruturais. Desde então, o prédio permanecia vazio, com exceção dos relatos ocasionais de invasores ou vândalos. Marcos foi contratado para impedir tais invasões, mas logo perceberia que os verdadeiros intrusos não eram de carne e osso. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. Marcos fazia rondas pelos corredores escuros, iluminando o caminho com sua lanterna e ouvindo apenas o eco de seus próprios passos. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ocasional gotejar de uma torneira ou pelo render de alguma estrutura envelhecida. Contudo, à medida que os dias passavam, pequenas anomalias começaram a surgir. Portas que ele tinha certeza de ter trancado apareciam entreabertas. Objetos mudavam de lugar sem explicação. E, em algumas ocasiões, ele podia jurar ouvir sussurros distantes, como se alguém estivesse conversando em outra sala. Uma noite,
Enquanto verificava o antigo setor de pediatria, Marcos encontrou um dos leitos com as cobertas arrumadas, como se estivesse pronto para receber um paciente. Ao lado da cama, um brinquedo infantil, um ursinho de pelúcia, estava posicionado de forma cuidadosa. Ele sabia que ninguém mais tinha acesso ao prédio e que, na noite anterior, aquele quarto estava vazio. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu atribuir aquilo à sua memória falha e continuou sua ronda. As manifestações tornaram-se mais intensas. Marcos começou a ver sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas ao virar-se, nada encontrava. O som de passos ecoava nos corredores, sempre mantendo uma distância que o impedia de identificar a origem. O ápice ocorreu em uma madrugada chuvosa. Enquanto fazia sua ronda habitual, ouviu claramente o som de um monitor cardíaco emitindo o característico bip. Intrigado e alarmado, seguiu o som até uma sala de cirurgia. Ao entrar, viu a silhueta de uma mulher vestida com um avental hospitalar, de costas para ele, olhando para a mesa de operação. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e todos os sons cessaram abruptamente. Após essa noite, Marcos decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do hospital, descobriu que a ala onde vira mulher era conhecida por ser palco de diversas mortes durante procedimentos cirúrgicos. Relatos de aparições naquela área já eram conhecidos por alguns, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. Marcos, anticético, saiu daquela experiência com uma nova perspectiva sobre o que pode existir além do nosso entendimento. Histórias como a de Marcos nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima, e lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Museus são guardiões de histórias e artefatos do passado, mas quando abandonados, podem se tornar cenários de mistérios insondáveis. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que algumas peças do passado não permanecem inertes. João sempre foi fascinado por história e, ao aceitar o trabalho de vigia noturno em um museu desativado no centro da cidade, viu uma oportunidade de estar próximo ao que tanto admirava. O museu, fechado há anos devido a cortes de orçamento, ainda abrigava diversas exposições intactas, esperando por uma possível reabertura ou transferência. João sabia dos rumores de que o local era assombrado, mas atribuía isso à imaginação fértil dos moradores locais. Nas primeiras semanas, tudo parecia tranquilo. João percorria as salas escuras, iluminando com sua lanterna as estátuas e pinturas cobertas por lençóis. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo eco de seus passos. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a notar peculiaridades. Objetos que mudavam de lugar, sons de passos em salas vazias e sussurros indistintos que pareciam emanar das paredes. Uma noite, ao passar pela ala egípcia, João percebeu que o sarcófago principal estava com a tampa ligeiramente deslocada. Aproximando-se, sentiu um frio intenso e uma sensação de ser observado. Decidiu ignorar e continuar sua ronda, mas a inquietação permaneceu. Certa madrugada, João ouviu claramente o som de uma música suave, semelhante a uma caixinha de música, vindo da ala das antiguidades europeias. Ao se aproximar, viu uma luz tênue emanando de uma das salas. Ao entrar, deparou-se com uma boneca de porcelana, antes guardada em uma vitrine trancada, sentada em uma cadeira de balanço, movendo-se lentamente para frente e para trás, enquanto a melodia tocava. Paralisado pelo medo, João sentiu uma presença atrás de si e, ao se virar, viu a sombra de uma criança projetada na parede, embora não houvesse ninguém ali. Após essa noite aterrorizante, João decidiu que não poderia continuar no emprego. Ao relatar sua experiência aos superiores, descobriu que, décadas atrás, uma menina havia desaparecido no museu durante uma visita escolar e nunca fora encontrada. Rumores diziam que seu espírito ainda vagava pelo local, especialmente atraído pela boneca de porcelana que ela tanto admirava. João, anticético, saiu daquela experiência com uma nova compreensão sobre os mistérios que o passado pode esconder.
Relatos como o de João nos fazem refletir sobre as energias que podem permanecer em locais carregados de história. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima, e lembre-se, o passado nunca está tão distante quanto imaginamos. Fábricas abandonadas são monumentos silenciosos de eras industriais passadas, mas algumas delas guardam segredos que resistem ao tempo. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo na inatividade, certas máquinas nunca deixam de funcionar. Ricardo sempre foi um homem prático, sem paciência para superstições ou histórias de fantasmas. Após perder o emprego em uma empresa de segurança, aceitou uma oferta para trabalhar como vigia noturno em uma fábrica têxtil desativada nos arredores de Belo Horizonte. A fábrica, outrora um dos pilares da economia local, fechará suas portas há mais de 2 décadas, deixando para trás máquinas enferrujadas e corredores empoeirados. Os proprietários ainda mantinham o prédio por razões legais e precisavam de alguém para garantir que não houvesse invasões ou depredações. Ricardo via o trabalho como uma tarefa simples: patrulhar, relatar e receber seu pagamento. No entanto, ele logo perceberia que a fábrica guardava mais do que apenas lembranças do passado. Nas primeiras semanas, as rondas de Ricardo foram tranquilas. Ele percorria os vastos salões, iluminando com sua lanterna as antigas máquinas de costura e teares gigantescos. O silêncio era interrompido apenas pelo som de ratos correndo entre os destroços e pelo ocasional gotejar de água das tubulações antigas. Contudo, com o passar do tempo, pequenas anomalias começaram a chamar sua atenção. Em algumas noites, ele encontrava fios de tecido estendidos entre as máquinas, como se alguém tivesse tentado operar os equipamentos. Em outras ocasiões, ferramentas que ele tinha certeza de estarem guardadas apareciam espalhadas pelo chão. Ricardo atribuía esses eventos a possíveis invasores ou ao desgaste natural do prédio. Mas sua visão mudaria drasticamente após uma noite específica. Era uma madrugada fria e úmida quando Ricardo ouviu, pela primeira vez, o som distante de máquinas em funcionamento. O ruído era inconfundível: o zumbido dos teares, o bater ritmado das agulhas e o som dos motores elétricos. Intrigado e alarmado, ele seguiu o som até o salão principal. Ao abrir as portas duplas, deparou-se com uma cena que desafiava toda a lógica. As máquinas, que ele sabia estarem desativadas e sem energia, operavam a pleno vapor. Rolos de tecido eram desenrolados, agulhas moviam-se freneticamente e peças de roupa pareciam ser confeccionadas por mãos invisíveis. O ar estava impregnado com um cheiro de óleo lubrificante e algodão queimado. No centro do salão, uma figura translúcida, vestida com o uniforme antigo da fábrica, supervisionava o trabalho fantasmagórico. Ao perceber a presença de Ricardo, a figura virou-se, revelando um rosto sem traços definidos, apenas uma sombra onde deveriam estar os olhos e a boca. Ricardo sentiu um frio intenso percorrer sua espinha e, antes que pudesse reagir, tudo cessou abruptamente. O salão voltou ao silêncio sepulcral, como se nada tivesse acontecido. A experiência deixou Ricardo abalado. Ele tentou racionalizar o ocorrido, atribuindo ao cansaço ou a uma ilusão de ótica. No entanto, ao conversar com antigos funcionários da fábrica, descobriu que, anos atrás, um supervisor dedicado havia falecido de exaustão no local, após uma jornada de trabalho excessiva. Rumores entre os operários diziam que seu espírito nunca deixou a fábrica, continuando a trabalhar incansavelmente. Ricardo, antes cético, não pôde ignorar a conexão entre a lenda e o que testemunhara. Ele decidiu deixar o emprego, incapaz de enfrentar as noites na fábrica assombrada. A experiência o marcou profundamente, ensinando-lhe que há mais entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Relatos como o de Ricardo nos fazem questionar as fronteiras entre o real e o sobrenatural. Quantos locais abandonados guardam histórias que desafiam a lógica e a razão? Se você já teve uma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos assustadores. Até a próxima. E lembre-se, nem tudo que está abandonado está realmente vazio.
Sanatórios, outrora refúgios para os enfermos, carregam histórias de sofrimento e esperança. Quando abandonados, tornam-se monumentos silenciosos de um passado inquietante. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo na ausência de pacientes, o sanatório ainda guardava segredos perturbadores. Carlos sempre foi um homem prático, sem inclinações para acreditar em histórias sobrenaturais. Após anos trabalhando como vigia em diversos locais, recebeu a proposta de vigiar um antigo sanatório desativado nos arredores de São Paulo. O edifício, que funcionara como sanatório para tuberculosos no início do século XX, fechará suas portas há décadas e agora aguardava uma possível restauração. Carlos via o trabalho como uma rotina simples: patrulhar os corredores vazios e garantir que nenhum intruso invadisse o local. No entanto, ele logo perceberia que os verdadeiros intrusos não eram de carne e osso. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. Carlos percorria os corredores longos e frios, iluminando o caminho com sua lanterna e ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando nas paredes descascadas. O silêncio era interrompido ocasionalmente pelo vento que soprava através das janelas quebradas. Contudo, com o passar dos dias, pequenas anomalias começaram a surgir. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam abertas. Objetos mudavam de lugar sem explicação aparente. E, em algumas ocasiões, ele podia jurar ouvir tosses abafadas e gemidos vindos de quartos vazios. Uma noite, enquanto verificava o antigo refeitório, Carlos encontrou uma bandeja de metal sobre uma das mesas, contendo restos de comida que pareciam recentes. Ao lado da bandeja, um copo com água ainda apresentava gotas de condensação, indicando que fora colocado ali há pouco tempo. Ele sabia que ninguém mais tinha acesso ao prédio e que, na noite anterior, aquele refeitório estava vazio. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu atribuir aquilo à sua memória falha e continuou sua ronda. As manifestações tornaram-se mais intensas. Carlos começou a ver sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas ao virar-se, nada encontrava. O som de passos ecoava nos corredores, sempre mantendo uma distância que o impedia de identificar a origem. O ápice ocorreu em uma madrugada chuvosa. Enquanto fazia sua ronda habitual, ouviu claramente o som de uma cadeira de rodas sendo empurrada, com o render característico das rodas antigas. Intrigado e alarmado, seguiu o som até uma sala de tratamento. Ao entrar, viu a silhueta de um homem sentado em uma cadeira de rodas, de costas para ele, olhando para a janela. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e todos os sons cessaram abruptamente. Após essa noite, Carlos decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do sanatório, descobriu que a sala onde vira o homem era conhecida por ser o local onde pacientes terminais passavam seus últimos dias. Relatos de aparições naquela área já eram conhecidos por alguns, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. Carlos, anticético, saiu daquela experiência com uma nova perspectiva sobre o que pode existir além do nosso entendimento. Histórias como a de Carlos nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima. E lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Hospitais psiquiátricos, com suas histórias de sofrimento e mistério, muitas vezes são palco de eventos inexplicáveis. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo após o fechamento das portas, alguns pacientes nunca partiram. Eduardo sempre foi cético em relação ao sobrenatural. Após anos trabalhando como segurança em diversos estabelecimentos, recebeu a proposta de vigiar um antigo hospital psiquiátrico desativado nos arredores de Curitiba. O hospital, que funcionara por décadas atendendo pacientes com transtornos mentais graves, fora fechado há anos devido a denúncias de maus-tratos e condições precárias. Agora, o prédio aguardava uma possível demolição ou reforma. Para Eduardo, era apenas mais um trabalho. Mal sabia ele que suas convicções seriam desafiadas. Nas primeiras noites, tudo parecia normal.
Eduardo fazia suas rondas pelos corredores escuros, iluminando com sua lanterna as paredes descascadas e os móveis abandonados. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de animais noturnos. Contudo, com o passar do tempo, pequenas ocorrências começaram a inquietá-lo. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam entreabertas. Sussurros indistintos ecoavam pelos corredores, mas ao verificar, não encontrava ninguém. Objetos mudavam de lugar sem explicação aparente. Eduardo tentava racionalizar esses eventos, atribuindo-os ao desgaste natural do prédio ou à sua própria distração. Mas uma noite em particular mudaria sua percepção para sempre. Era uma madrugada fria e chuvosa quando Eduardo ouviu, vindo do antigo refeitório, o som de uma cadeira arrastando no chão. Sabendo que ninguém mais deveria estar no prédio, dirigiu-se cautelosamente até lá. Ao entrar, viu uma cena que o fez congelar. Uma cadeira de rodas movia-se lentamente sozinha, descrevendo círculos no centro da sala. De repente, a cadeira parou abruptamente e, no silêncio que se seguiu, Eduardo ouviu uma risada baixa e infantil ecoando pelo ambiente. Virando-se rapidamente, deparou-se com a silhueta de uma criança no final do corredor, que desapareceu na escuridão em um piscar de olhos. O coração de Eduardo disparou, e ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Decidiu que era a hora de sair dali. No dia seguinte, Eduardo pediu demissão. Ao relatar sua experiência para antigos funcionários do hospital, soube que, anos atrás, uma menina de 10 anos chamada Sofia havia falecido naquele local. Sofia fora internada devido a graves transtornos psicológicos e era conhecida por andar constantemente em uma cadeira de rodas, apesar de não possuir nenhuma deficiência física. Relatos de aparições e eventos inexplicáveis relacionados a ela eram comuns entre os funcionários, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. Eduardo, antes cético, saiu daquela experiência com uma nova compreensão sobre os mistérios que certos lugares podem abrigar. Histórias como a de Eduardo nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima, e lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Sempre cautelosa, ela estabelecia critérios rigorosos para selecionar seus clientes, priorizando aqueles indicados por conhecidos ou com referências sólidas. Certa tarde, recebeu uma proposta de um cliente chamado Marcelo, que se apresentou como um médico renomado e professor universitário. Ele solicitava sua companhia para um jantar em um restaurante sofisticado da cidade. Após uma pesquisa preliminar, Larissa encontrou informações que confirmavam a identidade e a reputação de Marcelo. Sentindo-se segura, ela aceitou o convite e compartilhou os detalhes com uma amiga de confiança, como era seu hábito. Na noite do encontro, Larissa chegou ao restaurante e foi recebida por Marcelo, um homem de aparência distinta e modos refinados. A conversa fluiu de forma agradável, abordando temas como medicina, viagens e cultura. Marcelo demonstrava um interesse genuíno em conhecê-la, fazendo perguntas sobre seus gostos e experiências de vida. Após o jantar, ele sugeriu que fossem até seu apartamento, localizado nas proximidades, para continuarem a conversa e apreciarem uma coleção de vinhos raros que possuía. Larissa hesitou, mas a postura respeitosa de Marcelo e o ambiente seguro do restaurante a convenceram. Ela enviou uma mensagem à sua amiga informando sobre a mudança de planos e seguiu com ele. Ao chegarem ao apartamento, Larissa foi surpreendida pela elegância e sofisticação do lugar. Marcelo serviu uma taça de vinho e colocou uma música suave. A conversa continuou, mas, aos poucos, ele começou a fazer comentários e perguntas de teor mais íntimo, deixando-a desconfortável. Percebendo a mudança de clima, Larissa educadamente expressou seu desejo de ir embora. Marcelo, entretanto, trancou a porta e insistiu para que ela ficasse, tornando-se cada vez mais agressivo em sua abordagem. Larissa tentou manter a calma e convencê-lo a deixá-la sair, mas ele se mostrou irredutível. Em um momento de distração de Marcelo, ela conseguiu pegar seu celular e enviar uma mensagem de emergência com sua localização para a amiga. Poucos minutos depois, a campainha tocou insistentemente. Marcelo, surpreso, hesitou, e Larissa aproveitou a oportunidade para destrancar a porta e sair correndo. Do lado de fora,
encontrou sua amiga acompanhada por um segurança, que a levou em segurança para casa. Nos dias seguintes, Larissa refletiu sobre o ocorrido e decidiu registrar um boletim de ocorrência contra Marcelo. Ela também compartilhou sua experiência em fóruns e grupos de profissionais da área, alertando outras mulheres sobre os riscos, mesmo quando tudo parece seguro. O incidente serviu como um lembrete de que, independentemente das precauções tomadas, é essencial estar sempre atenta e preparada para situações inesperadas. Este relato destaca a importância de confiar nos próprios instintos e manter medidas de segurança, mesmo quando as circunstâncias parecem favoráveis. Se você achou esta história esclarecedora e deseja ouvir mais relatos reais que servem de alerta e aprendizado, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe suas opiniões nos comentários. Lembre-se, sua segurança deve ser sempre a prioridade. Teatros, palcos de inúmeras emoções e histórias, carregam consigo a energia de incontáveis apresentações. Quando abandonados, esses espaços parecem guardar ecos do passado, tornando-se cenários de mistérios insondáveis. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo sem plateia, o espetáculo ainda pode continuar. Marcos sempre foi um homem prático e cético em relação ao sobrenatural. Após anos trabalhando como segurança em diversos estabelecimentos, recebeu a proposta de vigiar um antigo teatro desativado no centro de São Paulo. O teatro, que fora palco de grandes espetáculos nas décadas de 1950 e 1960, fechará suas portas há mais de 30 anos devido a problemas financeiros e estruturais. Agora, o prédio aguardava uma possível restauração ou demolição. Para Marcos, era apenas mais um trabalho rotineiro. Mal sabia ele que suas convicções seriam desafiadas. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. Marcos fazia suas rondas pelos corredores escuros, iluminando com sua lanterna as poltronas empoeiradas e o palco envelhecido. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante do trânsito noturno da cidade. Contudo, com o passar do tempo, pequenas ocorrências começaram a inquietá-lo. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam entreabertas. Sons de passos ecoavam nas galerias superiores, mas ao verificar, não encontrava ninguém. Objetos de cena mudavam de lugar sem explicação aparente. Marcos tentava racionalizar esses eventos, atribuindo-os ao desgaste natural do prédio ou à sua própria distração. Mas uma noite em particular mudaria sua percepção para sempre. Era uma madrugada fria e chuvosa quando Marcos ouviu, vindo do palco principal, o som de um piano tocando uma melodia suave e melancólica. Sabendo que não havia energia elétrica no prédio e que o piano estava desafinado e inutilizável, dirigiu-se cautelosamente até lá. Ao chegar, viu uma cena que o fez congelar. Uma figura feminina, vestida com um elegante vestido de época, sentada ao piano, dedilhando as teclas com maestria. O rosto dela estava parcialmente oculto por um véu, mas Marcos pôde perceber uma expressão triste e concentrada. De repente, a mulher parou de tocar, virou-se lentamente para ele e sussurrou: "O espetáculo nunca termina." Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e o teatro voltou ao silêncio sepulcral. Após essa noite, Marcos decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do teatro, soube que, décadas atrás, uma renomada pianista chamada Helena havia se apresentado ali regularmente. Helena era conhecida por sua paixão intensa pela música e por seu trágico falecimento nos bastidores do teatro, após um colapso durante uma apresentação. Relatos de aparições e sons de piano vindos do palco eram comuns entre os funcionários, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. Marcos, antes cético, saiu daquela experiência com uma nova compreensão sobre os mistérios que certos lugares podem abrigar. Histórias como a de Marcos nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima. E lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos.
Hospitais infantis são lugares onde a esperança e a cura deveriam prevalecer. No entanto, quando abandonados, esses locais podem se tornar cenários de histórias inquietantes. Este é o relato de um vigia noturno que descobriu que, mesmo sem pacientes, o hospital ainda guardava ecos do passado. João sempre foi um homem cético, sem inclinações para acreditar em histórias sobrenaturais. Após anos trabalhando como vigia em diversos locais, recebeu a proposta de vigiar um antigo hospital infantil desativado nos arredores de Belo Horizonte. O edifício, que funcionara como hospital pediátrico no início dos anos 2000, fechará suas portas há mais de uma década devido a problemas financeiros. Agora, o prédio aguardava uma possível demolição ou reforma. João via o trabalho como uma rotina simples: patrulhar os corredores vazios e garantir que nenhum intruso invadisse o local. No entanto, ele logo perceberia que os verdadeiros intrusos não eram de carne e osso. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. João percorria os corredores longos e frios, iluminando o caminho com sua lanterna e ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando nas paredes descascadas. O silêncio era interrompido ocasionalmente pelo vento que soprava através das janelas quebradas. Contudo, com o passar dos dias, pequenas anomalias começaram a surgir. Portas que ele tinha certeza de ter deixado fechadas apareciam abertas. Brinquedos infantis, antes guardados em depósitos, surgiam espalhados pelos corredores. E, em algumas ocasiões, ele podia jurar ouvir risadas e passos leves, como se crianças estivessem brincando nas proximidades. Uma noite, enquanto verificava a antiga ala de recreação, João encontrou uma bola colorida no centro da sala. Curioso e um tanto apreensivo, ele se aproximou e pegou a bola. No momento em que a tocou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha e ouviu claramente uma voz infantil sussurrar: "Quer brincar comigo?" Virando-se rapidamente, não viu ninguém. O coração acelerado e a respiração ofegante indicavam que algo estava definitivamente errado. As manifestações tornaram-se mais intensas. João começou a ver sombras se movendo pelo canto dos olhos, mas ao virar-se, nada encontrava. O som de passos correndo ecoava nos corredores, sempre mantendo uma distância que o impedia de identificar a origem. O ápice ocorreu em uma madrugada chuvosa. Enquanto fazia sua ronda habitual, ouviu claramente o som de uma canção de ninar sendo cantada suavemente. Seguindo o som, chegou ao antigo berçário. Ao entrar, viu a silhueta de uma mulher balançando uma cadeira de balanço, embalando algo invisível em seus braços. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu, e todos os sons cessaram abruptamente. Após essa noite, João decidiu que não poderia continuar naquele trabalho. A sensação constante de estar sendo observado e os eventos inexplicáveis afetaram sua saúde mental. Ele pediu demissão e, ao conversar com antigos funcionários do hospital, descobriu que a sala onde vira a mulher era conhecida por ser o local onde uma enfermeira dedicada passava noites cuidando dos recém-nascidos, até seu falecimento inesperado dentro do próprio hospital. Relatos de aparições naquela área já eram conhecidos por alguns, mas poucos ousavam falar sobre o assunto. João, antes cético, saiu daquela experiência com uma nova perspectiva sobre o que pode existir além do nosso entendimento. Histórias como a de João nos fazem refletir sobre as energias e memórias que podem permanecer em locais marcados por intensas emoções. Você já teve alguma experiência semelhante ou conhece alguém que tenha passado por algo inexplicável? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos como este. Até a próxima. E lembre-se, nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos.